Bom dia a todos. Meu nome é Diene e eu estou com a lição de abertura de hoje, do livro Fonte Viva. Coloca ele no livro Fonte Viva, capítulo 24. Essa é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel, intitulada Pelas Obras. E que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Paulo, primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13. E Emmanuel, ele vem exemplificar essa passagem, essa carta de Paulo, da seguinte forma. Esta passagem de Paulo, na primeira epístola aos Tessalonicenses, é singularmente expressiva para a nossa luta cotidiana. Todos experimentamos a tendência de consagrar a maior estima apenas aqueles que leiam a vida pela cartilha dos nossos pontos de vista. Aqui, nesse primeiro parágrafo, Emmanuel, ele está pedindo para a gente ter cuidado, né? Com essa estima de que somente com que todo mundo tem que pensar como você pensa, tem que ver as coisas como você vê, né? E Emmanuel, ele está pedindo a gente atenção nisso. Que você não tem que focar que a pessoa pensa diferente de você, né? Ainda tem uns que dizem assim, se todo mundo fosse igual, né? Se fulano fosse igual a você. É uma frase mais comum, né? Se todo mundo fosse igual a você. Se fosse assim, gente, nós não cresceríamos. Se fôssemos todos iguais, né? Nós estaríamos estacionando. Porque o bonito da vida é isso, é a nossa diferença. A gente está aprendendo todos os dias com um erro aqui, com outro ali, né? Não é ser iguais, é estarmos crescendo em aprendizado, né, na caminhada. Nós temos ainda muitos processos diferentes, em graus de inteligência, né? Cada pessoa é de uma forma, né? E Emmanuel, ele segue falando assim, nosso devotamento é sempre caloroso para quantos nos exposem os modos de ver, os hábitos enraizados e os princípios sociais. Todavia, nem sempre nossas interpretações são as melhores, nossos costumes os mais nobres e as nossas diretrizes as mais elogiáveis. Quem disse que o meu sentimento é mais puro do que o de outro? Aonde que está escrito isso? Que eu sou um ser humano mais puro do que ela, ou do que ele, ou, né? Quem disse? Aonde que está escrito isso? No livro Boa Nova, no capítulo 10, que é uma psicografia também de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, ele nos conta o seguinte, que Jesus ele foi até Nazaré e ali ele foi falar com as pessoas. E lá as pessoas se reuniram e começaram a falar coisas impropérias para Jesus, chamar Jesus de mentiroso, de Messias do mal. É assim que eles começaram a falar com Jesus. Esses eram os adversários das ideias que Cristo estava passando ali, né? Das ideias do Cristo. Aí Jesus, então, vendo aquele clima ali, né? Vendo aquela energia tão negativa, ele sai, ele se retira. E os apóstolos não, eles ficam ali batendo boca com eles, discutindo, querendo afirmar as ideias do Cristo, querendo colocar por A mais B que as ideias do Cristo estavam corretas, né? E eles foram embora, aí Jesus foi embora, aí eles foram também. Mas eles acharam estranho, porque Jesus não estava ali no meio deles debatendo com os outros a sua ideia, né? Eles acharam estranho. Aí daí alguns dias, eles se calaram, daí alguns dias, começou com Pedro falando, questionando Jesus, né, por não ter discutido lá, não ter batido boca com aquela gente, mas aí Felipe corta Pedro e fala assim, com Jesus, mestre, quase que com mágoa no coração, a verdade é que a maioria de quantos compareceram às regiões de Nazaré falava mal de vós, e o senhor não fez nada.
Aí Jesus responde para ele assim: mas não será vaidade exigirmos que toda a gente tenha de nosso elevado conceito? Não seria uma vaidade querer que todo mundo concorde com o que eu estou falando, né? Interrogou Jesus com energia e serenidade. Nas ilusões que as criaturas da terra inventaram para a sua própria vida, nem sempre constitui bom atestado da nossa conduta o falarem todos bem de nós. Não é porque todo mundo fala bem de mim que eu sou uma pessoa boa, né? É o que Jesus está respondendo para Felipe. Indistintamente, agradar a todos é marchar pelo caminho largo, onde estão as mentiras da convenção. Servir a Deus é tarefa que deve estar acima de tudo, e por vezes, nesse serviço divino, é natural que desagradam aos mesquinhos interesses humanos. Jesus não estava ali para isso, né? E aí eu trouxe essa passagem da Boa Nova para a gente entender como não é querer que o outro pense como a gente, né? Não é querer colocar as nossas ideias garganta adentro das pessoas, né? É respeitar as diferenças. E aí Emmanuel continua na lição explicando assim: daí procede o impositivo de desintegração da concha do nosso egoísmo para dedicarmos nossa amizade e respeito aos companheiros, não pela servidão afetiva com que se liguem ao nosso roteiro pessoal, mas pela fidelidade com que se norteiam em favor do bem comum. Cada um que está na marcha evolutiva, porque todos nós aqui estamos para isso, né? Para evoluirmos, para aprendermos. Cada um está num grau de evolução diferente. E seria loucura a gente acreditar que concordar, que todo mundo vai concordar em pensamento, né? Seria loucura. Cada pessoa tem um pensamento, cada pessoa tem uma forma de agir, cada pessoa tem uma forma de evoluir, e é por isso que nós precisamos respeitar a marcha de cada um, né? Tem até uma frase assim: onde que está escrito que a minha caminhada, que a minha cartilha e a minha caminhada é que está correta? Cada um tem a sua cartilha, né? E Emmanuel, ele fala assim: se amamos alguém tão só pela beleza física, é provável encontremos amanhã o objeto de nossa afeição a caminho do monturo. Se estimamos em algum amigo apenas a oratória brilhante, é possível que ele esteja em aflitiva mudez, dentro em breve. Se nos consagramos a determinada criatura só porque nos obedeça cegamente, é provável que estejamos provocando a queda de outros, nos mesmos erros que temos incidido tantas vezes. É imprescindível aperfeiçoar nosso modo de ver e sentir, a fim de avançarmos no rumo da vida superior. Aqui, Emmanuel, ele nos chama a atenção, não é somente de ver o outro, é sentir o outro, né? É sentir o nosso próximo. Como que nos dizer mais ou menos assim: seja você o indicador de luz na vida de alguém que está em sofrimento, né? E Emmanuel, ele continua falando assim: busquemos as criaturas acima de tudo, pelas obras com que beneficiam o tempo e o espaço em que nos movimentamos, porque um dia compreenderemos que melhor raramente é aquele que concorda conosco, mas é sempre aquele que concorda com o Senhor, colaborando com ele na melhoria da vida, dentro e fora de nós. Nós não somos, resumindo a explicação de Emmanuel, nós não somos donos da verdade. Nenhum de nós somos, né? Nós não podemos diminuir um entendimento de um irmão porque eu julgo que o meu entendimento está superior ao dele, né? Nós não podemos, assim, matar a esperança de alguém, porque se eu diminuo, eu mato a esperança dele, não é mesmo? E o que nós precisamos é tirar a trave dos nossos olhos e ajudar a tirar o cisco do olho do nosso próximo, né?
para que assim nós possamos juntos chegarmos na evolução que nós necessitamos, né? Como diz a mensagem, pelas obras. Então, é pelas nossas obras, né, que nós vamos evoluir. Porque no final, o que importa é o que nós praticamos na obra do Cristo. No final das contas, o que vai importar são as nossas obras, não é mesmo? O que importa também é o que nós estamos fazendo como instrumentos do Cristo. Porque todos nós somos instrumentos do Cristo o tempo todo, em qualquer lugar, em qualquer situação. Nós somos instrumentos do Cristo. É aí que nós temos que servir a Cristo, através das nossas obras. Porque no final, o que importa são as obras, as nossas ações. É o sentir a dor do meu irmão. É só assim que nós vamos evoluir. É retirarmos de nós esse orgulho. Eu não vou ajudar, não. Para quê? Eu ouvi isso essa semana, não vou citar nomes. Eu fiquei assim. Falei, poxa vida, a gente realmente não pode julgar as pessoas, mas como ainda estamos engateando, né, em melhoramento. Nós passamos por um lugar essa semana onde estava tendo um velório. E o velório não, o enterro. Foi no cemitério e estava ali as pessoas reunidas, todas de preto. Aí a pessoa comentou comigo, nossa, eu nunca vi um enterro aqui nos Estados Unidos. Falei, pode olhar, mas ao invés de olhar somente, faça uma prece pelo que está indo e pela família, né, de quem está ali. Eu já fiz a minha, falei para ela. Ela virou para mim e falou assim, eu? Fazer prece para quem eu nem o conheço? Ainda mais morto? Falei, Jesus, como ainda estamos engatinhando? Como estamos? E pasmem, é uma pessoa evangélica. Aí eu só olhei para ela e falei assim, onde está o seu coração cristão, irmã? Né? Esse irmão que está partindo, o espírito, porque nós somos espíritos imortais. Esse irmão que está partindo, a dor dele é tão grande ou maior do que os que ficam. É um processo de separação, da mesma forma. Então, ele também precisa da nossa caridade, de orar por ele. A pessoa ficou calada, não me respondeu mais nada, mas isso é para a gente ver, né? Pelas obras. Não é por eu estar numa religião A ou B, mas são as minhas obras que vão me aproximar do Cristo. Nós somos instrumento do Cristo em qualquer lugar, passando na porta de um cemitério, vendo uma pessoa, um corpo sendo enterrado e um espírito necessitando de uma prece, né? É com o meu colega de trabalho, é na casa espírita, é no meu lar. Instrumentos do Cristo. Nós temos que ter isso em mente. Somos todos nós. É no momento que alguém te irrita, esse momento é difícil, sermos instrumento do Cristo, mas precisamos, né? É no trânsito, é em qualquer lugar. Então, que possamos ter em mente esta manhã, com esse estudo, a respeito das nossas obras, que possamos todos refletir. E eu convido a todos a elevarmos o nosso pensamento ao nosso Criador, ao nosso Pai, ao Deus bom e misericordioso, que nos acordou hoje pela manhã, pelos espíritos amigos que nos incentivaram a comparecer à casa espírita, para que possamos juntos aprendermos com Cristo, através dos ensinamentos que Jesus nos deixou, para que juntos nessa caminhada possamos evoluir, possamos caminhar, amando sempre o nosso próximo, aprendendo, acima de tudo, a como amar, como Jesus nos ensinou, olhando o nosso próximo com misericórdia e olhando para dentro de nós mesmos, com a mesma bondade, com o mesmo amor e com a mesma misericórdia, pois que somos falhos, somos crianças engateando, necessitando de ensinamentos, necessitando de cuidados, e esse cuidado nós temos nessa caminhada. É o Deus, é Jesus, acolhendo a cada um de nós,
instruindo, mostrando o caminho a todos nós. E a Ele que nós, nesta manhã, agradecemos profundamente todo esse cuidado, toda essa bondade por todos nós. Obrigada, Jesus, por estar aqui nesta manhã, acompanhando todos, com seus olhos amorosos, com teu amor, emanando em todos os corações, Jesus, a fé e a esperança sempre. Que a tua paz esteja conosco, hoje e sempre, Jesus. Que assim seja. Bom, gente, agora o Livro dos Espíritos com o Luiz. Vamos lá. Bom dia a todos. Bom dia. Queremos agradecer a presença daqueles que aqui estão e que aqueles que vieram pela primeira vez também sejam bem-vindos, né? Para que nós possamos, neste momento, darmos prosseguimento ao livro dos estudos, que é o Livro dos Espíritos, mostrando-nos que Kardec sempre trouxe, através dos seus questionamentos, aqueles mesmos questionamentos que nós também fazemos no dia a dia. Porque, acima de tudo, nós somos espíritos, assim como ele tinha seus questionamentos, nós também temos questionamentos, não é isso mesmo? Nós filosofamos, né, a respeito de onde eu vim, para onde eu vou, por que eu estou aqui e tudo mais. E nós estamos no capítulo 10 do Livro dos Espíritos, que se intitula das ocupações e missões dos espíritos. Aqui, Kardec primeiramente partiu de um ponto de que os espíritos que estão na erraticidade, quer dizer, no mundo espiritual, e depois passa para o mundo dos encarnados, que aqui estamos. Então nós estamos justamente nessa parte onde ele fala a respeito, os questionamentos são para que nós possamos conhecer o que é e o que são as missões daquele que aqui nas carnes estão, que como todos nós. E a questão é 580, que nós vamos começar a dar um pequeno comentário a respeito disso, dizendo a todos que o Livro dos Espíritos é um livro de estudos. Então, se alguém na assistência tem alguma pergunta em relação ao tema que nós estamos estudando, pode, né, a gente dar uma paradinha e dar a oportunidade para que elas possam realmente a gente auxiliar a retirar essas dúvidas. Tudo bom? Vamos lá? Na questão 580, Kardec faz o seguinte questionamento. O espírito que encarna para desempenhar determinada missão tem apreensões idênticas às de outros que o faz por provação? Bom, alguém tem um exemplo real na encarnação no nosso dia a dia? Você vai fazer uma prova e você está apreensivo por quê? Não estudou, né? Mas aquele que está preparado conhece bem o que ele vai enfrentar naquela prova, que vai ser aplicada a ele, não é mesmo? Então, quem tem consciência de que eu estudei, eu me preparei, eu estou consciente de que a missão de fazer essa prova, por alguma coisa eu posso encontrar alguns obstáculos, mas eu estou preparado. Agora, aquele que não se preparou, com certeza vai falar assim, me dá uma colinha aí, me faz uma coisa, né? Dá uma cutucada no outro, não é mesmo? Pois bem, então qual é a resposta que os espíritos da codificação nos dá? Não, porque traz a experiência adquirida. Aquele que está numa missão e tem essa missão como realmente um fator a ser desempenhado, ele está preparado. Vai enfrentar algumas dificuldades? Sim, porque toda missão exige dificuldades.
Nós não vemos muito no cinema esses filmes aí, o pessoal ele dá uma missão para a pessoa e ele já sabe mais ou menos o que ele tem que fazer. Eu tenho que estar em determinado lugar até a tal hora. Ali eu vou encontrar tal coisa. Eu conheço mais ou menos esse caminho que já está trilhado, que já está traçado para me desempenhar essa função. Agora que ele fala assim, não, fulano, vem cá. Você vai. Mas com que objeto? Com que material eu estou? Eu não tenho um mapa, não tenho isso, não tenho aquilo. Então as nossas provações, elas são, não que ela tenha um certo cronograma a ser executado. Todos nós temos. Mas em termos de missão, o espírito que traz a capacidade para desempenhar uma grande missão, que vai mudar o curso de uma sociedade como um todo, ele tem que estar preparado. Né? Uma pergunta? Hã? Foi boa, né? Então tá bom. É porque é o seguinte, no aspecto de nós ficarmos pensando, nós temos que fazer uma analogia, como diz o Kaique, do que é o que temos em mãos para que a gente possa realmente ter um parâmetro. Né? A 581, ele vai falar a respeito de alguém, de um espírito que vem em missão, mas acaba falhando de uma certa forma. Como na última vez que nós estivemos aqui, nós falamos a respeito de Kardec, né, da sua missão, que ele cumpriu com grande maestria. Agora, aquele espírito que realmente também tem aquela capacidade de realizar a missão e falha. Por quê? Por que ele falha naquilo ali? Então, Kardec fez essa questão, essa pergunta aos espíritos benfeitores. E assim ele diz: certamente desempenham missão os homens que servem de faróis ao gênero humano, que o iluminam com a luz do gênio. Entre eles, porém, alguns há que se enganam, que de par com grandes verdades propagam grandes erros. Como se deve considerar a missão desses homens? Eu admiro muito a perspicácia de Kardec. Ele não, quando ele faz uma pergunta, ele não deixa margem para que haja uma resposta sem um fim útil. Isso é coisa de gênio mesmo. Encurrala e deixa o outro falar assim. Realmente, ele sabe o que está perguntando. Né? E quem fez isso com maior maestria? O Cristo. Né? O Cristo encurralava qualquer um. Porque ao mesmo tempo que alguém perguntava para ele, já vinha com outra pergunta para quem estava perguntando. Isso é uma genialidade muito grande. Né? E a resposta está dentro de você. Simples. Aí a resposta que os espíritos nos dão é como falseadas por eles próprios. Vamos voltar à pergunta? Certamente desempenham missão os homens que servem de faróis ao gênero humano, que o iluminam com a luz do gênio. Entre eles, porém, alguns há que se enganam, que de par com grandes verdades propagam grandes erros. Como se deve considerar a missão desses homens? Como falseadas por eles próprios. Aqui existe um fator bem peculiar que nós espíritas dizemos muito, que é o quê? Livre-arbítrio. Nós temos a capacidade de discernir. Agora, o lado que nós vamos tomar depende de nós. Né? Estão abaixo da tarefa que tomaram sobre os ombros. Contudo, mister se faz levar em conta as circunstâncias. Veja só, os espíritos colocaram um outro componente aqui, as circunstâncias em que ele vai tomar essas decisões. Muitas vezes, no lugar onde ele está, ele pode ser induzido a erro. E é nesse ponto que vai falhar a conduta moral, muitas das vezes. Não é mesmo?
Porque a sua conduta moral vai fazer com muitas vezes que você tome uma decisão que não vai beneficiar uma grande parcela da sociedade, mas vai beneficiar a mim próprio, ou um grupo pequeno. Os homens de gênio têm que falar de acordo com as épocas em que vivem, e assim, um ensinamento que pareceu errôneo ou pueril na época adiantada, pode ter sido o que convinha no século em que foi divulgado. Entenderam? Quem disse coisas tão inocentes, falando a respeito do dia a dia, mas com a moral tão profunda? O Cristo. E ele disse muitas vezes que não estava no momento deles terem uma ideia maior. A humanidade naquela época, uma ideia mais abrangente do que ele estava falando. Mas ele deixou um legado moral, que foi o mais importante. Não foi? Quando os discípulos, os apóstolos mais próximos do Cristo falam, por que com eles você fala por parábolas e com nós você nos diz a verdade? É porque eles não estão preparados. Então, a cada época vem alguém e traz uma verdade. E hoje nós achamos que é uma coisa muito sem nexo e nem plexo. Né? Entendeu? Veja só. Nós hoje temos condições de ter um conhecimento mais avançado das coisas que não tinham, que as pessoas não tinham na época. Mas como é que o camarada pensou uma coisa tão besta? Vocês que estudaram biologia, lembra daquela teoria da geração espontânea? Alguém lembra? O camarada botava lá uma camisa suja, alguma coisa e tudo, e de repente apareciam ratos ou baratas lá. Falava, não, nasceu por quê? Veio das coisas... Isso na própria biologia nós temos isso. Na biologia, na medicina antigamente, os médicos que estavam com as roupas tinha mais coisas, secreções humanas, eram os melhores. E o grande número de mortos numa cirurgia, no atendimento, não era explicada na época, até que Pasteur trouxesse a existência das bactérias, dos micróbios, né, que eram responsáveis por causar infecções. Antigamente, para aquele povo, naquela época, as coisas eram meio sem nexo. Hoje, para a gente, com informação, com o avanço moral que a gente tem já é mais fácil. Não, hoje nós achamos que é nexo sem plexo. Hoje. Poxa vida, como é que o camarada era um estudioso e naquela época era considerado um gênio, teve capacidade de dizer isto? E as pessoas criam nele. Por quê? Porque ele era o sábio da época. Ele era um médico da época. Ele dizia as coisas e as pessoas acreditavam. Assim como vocês podem estar acreditando em mim. Mas um pouco, né, o que a gente está querendo dizer que hoje a informação, a busca e o acesso à informação para essas respostas não é mais palpável do que naquela época? Sim, é por aí. Por isso que quando se fazia, a missa era realizada, proferida em latim, quem estava ouvindo acreditava, porque aquele que estava ali no púlpito era um homem que tinha conhecimento da Bíblia. Mas estava entendendo alguma coisa? Para muitas pessoas, não. Às vezes nem latim estava falando. Nem latim estava falando. Tanto é que na última vez, anterior a isto, nós citamos Kardec numa encarnação que ele era João Hus, que uma das maiores lutas que ele tinha é para que a Bíblia, na época, fosse traduzida para o alemão.
Então, os grandes vultos, muitas das vezes, cometem erros, e muitos erros. Nós estamos hoje aí no cinema falando a respeito de Napoleão, né? Napoleão Bonaparte. Tem um filme que está, eu não sei se já foi lançado ou está sendo lançado. A história de Napoleão Bonaparte. E no livro Universo e Vida tem a história de que Napoleão foi um grande líder. Basicamente, ele teria, a missão dele seria de fazer com que a comunidade europeia, a Europa naquela época, se unificasse. Porque a Europa sempre foi um campo de batalha. Né? Quem lembra-se nos livros de história é a Guerra dos 100 Anos, entre França e Inglaterra. 100 anos, não foi aquelas 100 anos uma luta constante, mas batalhas e inimizades constantes. E Napoleão, naquela época, ele veio, como diz aqui, para trazer, de uma certa forma, uma unificação da Europa. Mas o que fez com que ele caísse em erro? A sua prepotência, principalmente. Mas ele era um homem de gênio, estrategista dos maiores estrategistas que a história já conheceu. E deixa eu ver se eu acho aqui alguma coisa. A verdade é que, deixando-se vencer por ambiciosa vaidade, aquele espírito de escol, quer dizer, um espírito de escol é um espírito de alta envergadura. O autor, que é Pascal, que tem o pseudônimo de Áureo, né? Ele escreveu isto. Aquele espírito de escol não soube realizar a elevada missão de congraçar e liderar os povos europeus, inaugurando nova era de confraternização e paz para o mundo inteiro. É certo que o Código Civil, ele foi um dos idealizadores do Código Civil, que ele deu à França, foi luminoso presente outorgado a toda a humanidade por sua feliz contribuição ao progresso do direito social dos povos, mas a sua sede de absolutismo, quer dizer, o orgulho, comprometeu todo o programa que o plano superior da vida tão trabalhosamente montara em favor de todos os homens. Bom planejamento. Desguarnecido do favor celeste que dolorosamente desmereceu, o grande cabo de guerra teve que amargar a terrível derrota de Trafalgar, a tragédia da campanha militar na Rússia e o golpe final de Waterloo. Quer dizer, a saga de guerra, de poder dele foi tão grande que foi até a Rússia. Aquelas regiões todas belicosas. Veja bem. Né? Poderia ter dado uma oportunidade de confraternizar, organizar a Europa em primeiro lugar, mas a sede de conquista, de guerras e tudo mais, fez com que ele extrapolasse. E aqui, Áureo diz uma coisa interessante. Desguarnecido do favor celeste. Quer dizer, quando nós tomamos decisões que não estão condizentes com algo que vai trazer benefício à humanidade, ou à sociedade, ou o lugar onde nós estivermos, nós vamos ser abandonados por aqueles espíritos que, porventura, nos guiavam. É o livre-arbítrio sendo respeitado. Né? É aquela história, nós tomamos uma decisão errônea e caímos por algum ponto que não é plausível. O que acontece? Dentro da literatura espírita nós encontramos isso. Deixa ele. Ele não quer nos ouvir. Né?
já que ele tomou a decisão de tomar este outro rumo, as consequências para ele será muito difícil, certo? Bom, agora essa aqui, a 582, ela vai tratar de um assunto já de forma particular, veja só. Ele traz uma pergunta, não no aspecto de uma coisa ampla, de modificação da sociedade como um todo, uma grande missão que vai mudar o curso da humanidade. Ele diz assim, a pergunta que ele faz é, pode-se considerar como missão a paternidade? Aham. Agora todo mundo está aqui, né? A paternidade é uma missão? É. E olha a resposta que ele dá. Sem contestação possível, uma verdadeira missão. De onde saem os espíritos que vão formar a sociedade? Dentro de um lar que é a menor instituição da sociedade. É o lar. É ao mesmo tempo grandíssimo dever, e que envolve mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Vamos continuando. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Todas as impressões. Notaram aí? Boas ou más. Não é só uma qualquer. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do de que formar o caráter de seu filho. É atual, né? 1857. Para hoje é atual, né? Se este vier a sucumbir por culpa deles, por culpa dos pais, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Eu creio que essa é a pergunta mais sucinta para a sociedade dentro do Livro dos Espíritos, nesse tema da ocupação e missão dos espíritos. Porque nós sabemos qual o espírito que está encarnado como nosso filho, o que ele já foi, o que ele veio, que bagagem ele trouxe do passado. Em carne, não. Mas como é que nós vamos descobrindo o que ele é? De acordo com o seu comportamento durante a sua encarnação, do qual eles estão nossos filhos. Estão, não são nossos. Não é mesmo? Então, quando alguém tem a capacidade de perceber o comportamento do filho, da criança, quando está na tenridade, que ele é mais rebelde nesse ponto, ele é mais comportado neste, aonde é que nós temos que atuar? Naqueles pontos negativos. Se nós tivermos também caráter para observar. Este é o ponto. Porque ele diz assim, nos deu esse espírito milenar, Deus nos permitiu recebermos esse espírito milenar com toda a bagagem adquirida decorrente às encarnações, nascendo débil,
dependente de nós em todos os aspectos. Bonitinho, cheirosinho, para que nós possamos amá-lo. Começar por aí. Né? Vocês sabiam que nós, espíritos humanos, somos os filhotes mais dependentes do mundo na natureza? O patinho já sai nadando, a mãe já vai atrás. As cobras, tem gente que não gosta de cobra, mas nasceu já sabe praticamente o que faz. Mas deixa uma criança 2 horas sem atendimento, ela morre por ter hipotermia principalmente. Fome, não tem como alimentar, não tem como. Então por isso que nessa tenra idade é que nós somos capazes de começar a imprimir nela novos valores, por exemplo. Vai tentar moldar um adolescente. Hã? Vai tentar mudar a minha cabeça. Hã? Bom, se mudar, muda, né? Mas que venha com cabelo, né? Não é mesmo? Mas que essa cabeça venha com cabelo. Mas a gente brinca, mas a coisa é muito séria. Nós hoje, com a capacidade que temos, com a doutrina espírita nos trazendo esses subsídios para criarmos aqueles que estão nossos filhos hoje, nossos sobrinhos, oreva, é porque é uma grande missão. Muitas das vezes, eu já ouvi uma frase, me parece a Rose sempre pronunciava isso. Que mundo deixaremos para os nossos filhos? Mas a pergunta verdadeira é: que filhos, que homens nós deixaremos para o mundo? Né? Existe uma frase que eu não sei, me parece que diz que era de Kennedy, mas depois eu já ouvi ela antes. Educai os homens quando estão pequenos, para que eles não sejam, vamos colocar assim, problemas para o futuro. Essa não é a verdadeira frase, mas a ideia é a mesma. Aqueles que estão nossos filhos hoje, nós podemos descobrir as tendências deles, desde que nós estejamos atentos. E os espíritos foram muito interessantes, falaram que muitas vezes nós preocupamos com a árvore no jardim, vou ter que aprumar essa árvore, mas e meu filho? Como é que eu faço? Aqueles que estão sob nossa responsabilidade. E ele diz uma coisa, olha: suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho. Muitas vezes no mundo dos espíritos nós observamos essas questões. E é uma coisa interessante que num dos casos de Chico Xavier, que alguém perguntou para ele quando ele estava visitando as penitenciárias, perguntou para ele: Chico, você deve ter visto muito obsessor aí, né? Deve estar cheio. Não, meu filho. Aqui tem muitas mães que estão vindo auxiliar os filhos e estão chorando porque elas falharam por ele estar aqui também. É verdade. É a verdade. Hã? É. Porque nós temos condições de moldar os nossos filhos. Eu me lembro muito bem quando meu filho era pequeno e eu estava no mall e aí eu vendo alguma coisa e ele simplesmente, uma pessoa passando por perto assim, ele falou: Hey you, that's my hero. E apontou para mim: This is my hero. Naquele momento eu falei: olha o compromisso que eu tenho com essa criança que está aqui. Para ele eu sou o herói. That's my hero. E se eu não tivesse pensado? Eu sou seu herói mesmo. Né? Eu sou, não sei o que, tal. Mas os exemplos que nós podemos dar para esses que nos acham como heróis? Será que somos capazes de perceber isso? No nosso comportamento perante a eles, a nossa conduta?
que é o mais importante, o nosso caráter, nós vamos auxiliar ou fazer com que eles se percam na missão que eles têm para o futuro. Bom, nosso tempo acabou e vamos passar o nosso evangelho de hoje para o Rafael. Consegui arrumar. Agora não escapa mais. Gente, bom dia a todos. Cada gente nova aqui, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Oliveira. Para quem me conhece, é um prazer ver vocês de novo, né? E hoje eu estou fazendo o evangelho a pedido do Carlos, né? O Carlos precisou de um off, mas não era nem meu dia não. E o tema que eu escolhi hoje foi falar de uma coisa que eu acho que é de muita importância para a gente e que a gente falha muito, né? É a fé. Porque todos nós dizemos que temos fé, mas realmente temos a fé? Aquela fé que Jesus nos ensinou? Será que temos essa fé? E aí? Dentro de cada um de vocês, o que é que vocês acham? Será que a nossa fé ela é verdadeira? Bem, para a gente começar, vamos ver o que é que dizem aqui no dicionário o que é fé. Deixa eu ver aqui. Bem, o significado da palavra fé: convicção da existência de algum fato ou da verdade, ou da veracidade de alguma asserção, credulidade e crença. De fato, como ia ter fé no processo e na ciência, ter fé nos técnicos e nos especialistas, que teoricamente orientariam e dirigiriam os pais se os critérios e os objetivos eram sempre traçados pelos interesses de alguns. Esse é o significado de fé. Aqui, nós temos também crença intensa na existência de algo. Fé em Deus. Maneira através da qual são organizadas as crenças religiosas, religião, sempre defendi a minha fé. Tá? Excesso de confiança depositado em crédito, uma pessoa merecedora de fé. Mas a fé de que eu vim falar é a fé do Evangelho. Essa fé é a fé de que eu creio que eu tenho uma doença e eu vou ser curado. É a fé de que eu sei que amanhã eu vou aplicar para um emprego e eu vou conseguir aquele emprego. E aí? É isso? Depende. Depende de como e do meu pedido, dessa fé que eu tenho, e depende também do meu merecimento. Porque ter fé é a gente acreditar que além de aquilo pode realmente se realizar na minha vida, ou como também não. Eu tenho que ter fé no futuro. E o meu futuro pode ser o amanhã ou na minha próxima vida. Hoje eu tenho um câncer, vamos dar um exemplo. E eu tenho fé em Deus que Ele vai me curar desse câncer. Mas se eu morrer de câncer, eu não tive fé? Não, nem sempre. O que nós não entendemos é que muitas das coisas que nós passamos hoje, aqui, nessa reencarnação, foram coisas que nós pedimos. Agora, eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir suportar esse momento difícil na minha vida. Eu tenho fé em Deus que Ele vai me ajudar a caminhar com essa doença. Eu tenho fé em Deus que Ele vai me confortar e me auxiliar na hora em que eu desencarnar. Isso é fé. O problema é que nós nos apegamos muito à matéria e cada vez mais estamos nos distanciando de Deus. Se a gente parar
Entendam, fé não tem nada a ver com religião. Faz parte, porque ela ensina. Mas o fato de eu ser espírita não significa que você tenha fé. E acredite ou não, muitos espíritas não têm fé. Pregam e não têm fé. E dizer a você que eu, pessoalmente, Rafael, que é a pessoa que vos fala nesse momento, tenha fé 100%, não. Porque caio muitas vezes. A fé, ela é verdadeira quando você tem ela e você não sente o medo. Um exemplo, eu vou fazer um teste na imigração para aplicar para o meu green card. Aí eu já vou, ai meu Deus, eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir. Ai, mas eu tô achando que a imigração vai me pegar e vai me deportar para o Brasil. Isso é fé? Não, não é. A fé, ela é calma. Ela tranquiliza. Ela traz paz ao coração. E eu digo a você, eu já passei e passo por essas situações. E eu acredito que todo mundo aqui passa. Quem nunca já teve algum momento que não teve esse momento de procurar a sua fé? Seja num momento de doença, porque a gente procura fé, procura ter essa fé num momento difícil na nossa vida. Porque enquanto a gente tem dinheiro, está com saúde e as coisas estão indo bem, nem de Deus a gente lembra. A maioria. Não estou dizendo que todos. Eu falo por mim, tá, gente? Por mim. Porque eu conheço o espiritismo desde cedo. Minha experiência foi com 8 anos. Conheço, não frequentava. Meu pai me levava, eu só lembro que eu estava numa sala gigante, um bocado de gente colocando a mão em mim para dar passe. Naquela época que eu ia, não tinha evangelização. Era todo mundo falando, feito Luiz, eu aqui, eu não entendia nada, mas estava olhando. Mas a semente hoje foi plantada. Tá me entendendo? Por mais que eu não tivesse conhecimento daquelas palavras, a semente foi plantada. O que é isso, né? E por si só, depois, com os 16 anos, infelizmente, meu pai, minha mãe não eram pessoas de estar indo na igreja ou no centro, essas coisas. Mas algumas vezes, na situação difícil que meu pai passou, procurou. Eu lembro disso, você vê, né? Pela situação que a gente passou, meu pai foi num centro espírita e começou a frequentar. E lembro que quando melhorou, ele desapareceu também, eu também, né? Eu ia com ele. E aos 16 anos, eu tive a minha própria vontade, por si só procurar, e comecei a frequentar a casa, estudar e tal. E foi quando eu vim para aqui, para os Estados Unidos. E quando vim para cá, eu fiquei 13 anos da minha vida sem ir ao centro. Descobri que tinha um centro em Boston, ali na Broadway, em Everett. Mas me dedicava ao trabalho, né, você quer ganhar e você está procurando. E aí eu comecei a arrumar desculpas de não. Não é longe, estou cansado. E você vai acabando que você vai deixando aquela fé que você foi aprendendo, né, conquistando aos poucos, deixando de lado. Porque eu comecei a deixar de fazer até minhas preces ao dormir e ao acordar. Acreditem. Aí vem o sofrimento, vem a dor. A dor, ela aconteceu na minha vida, minha experiência, e ela me trouxe o quê? Ela me trouxe a fé. Porque no sofrimento eu caio de joelho. Eu oro, eu converso com Deus. É diferente de chegar aqui e falar, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Amém. Acabou. Mas quando a gente sofre, a gente chora, ajoelha e conversa com Deus como se estivesse conversando com o Pai da gente assim, presente. Só que aquilo ali, muitas das vezes, o seu problema vai ser resolvido. Às vezes não. Mas você sente um alívio. Porque a fé, ela nos conecta com Deus. Ela nos conecta com Deus e nos deixa mais forte. Ela traz calma. Então, essa é a fé verdadeira. Essa é a fé. É o momento que você sente, porque, ok, vamos dizer assim, é difícil da gente falar de Deus, porque dizer assim, eu tenho fé em Deus e eu nunca vi Deus na minha vida, gente.
Como é que eu posso ter fé numa coisa que eu nunca vi? Acreditar nisso é fé. Dizer que eu acredito em Jesus é diferente, porque Jesus teve, temos prova de que teve aqui, temos esse evangelho lindo, né? Há mais de 2000 anos, uma pessoa que veio e mudou esse planeta. E aí a gente olha e fala assim, mas a gente precisa ter, nós seres humanos precisamos ter fé. Fé para poder acreditar em tudo isso. Porque a fé, ela é caridade também. O que a Diane citou aqui do exemplo, né, de quando estava passando no velório, é uma verdade. Quando a amiga dela, eu não vou rezar por uma pessoa que eu nem conheço, isso é falta de fé. Isso não é maldade, é falta de fé. Porque a fé, ela é caridade. Elas andam juntas. Se ela fizesse uma prece naquele momento, em vez de fazer aquilo dizer eu não vou fazer, ela estava praticando a caridade. E nós temos esses momentos em nossas vidas diariamente, mas a maioria das vezes nós jogamos fora essas oportunidades. Quantas vezes isso não acontece? Isso foi um exemplo. Eu tenho um exemplo agora, tenho uma amiga minha, muito próxima, que desencarnou antes de ontem, de câncer. Ela teve o câncer, meses atrás eu encontrei com ela, nós nos encontramos para um jantar na casa do meu compadre, e aí ela estava para remover os seios, teve que remover. Melhorou e infelizmente o câncer voltou, e quando voltou mais forte, pegando o pulmão, rins, fígado. E ela não comentou isso com ninguém. Pouquíssimas pessoas sabiam. Mas ela teve fé, uma fé que assim, ia melhorar, que ia se curar. Eu não vou dizer se a fé dela era a fé no futuro. De que quando ela desencarnar, se ela sobrevivesse àquele câncer, ótimo. Obrigado, meu Deus. Mas que se não, ela crer que Deus vai estar do lado dela, cuidando dela, que vai ser auxiliada. Não sei se ela teria essa fé. Certo? Mas ela acreditava. E essa fé fez com que ela passasse do tempo de expectativa que os médicos deram a ela de vida. Quantas pessoas eu tive a oportunidade de conhecer, inclusive aqui na casa, tá, gente? Quando o Roberto esteve aqui, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Roberto, né, na cirurgia espiritual e no terapia amor. E só eu lembro que eu dei passo em mais ou menos 4 pessoas com câncer. E 2 dessas pessoas estavam com câncer terminal. O médico chegou a falar para ela voltar para o Brasil, porque deu 2 meses de vida. O Roberto chegou para ela, o Dr. Fritz chegou para ela e falou assim, não, eu te vejo ano que vem. Agora, cabe a ela acreditar. Realmente, ela tem que ter fé de que realmente o ano que vem ela vai estar aqui para fazer o tratamento e vir, porque não adianta eu ter fé e você não. Porque fé é magnetismo, gente. É energia. Quando você... E isso a ciência já prova. Quando a gente tem fé, que a gente tem uma religião, que a gente ora e está em oração, a gente ativa uma área do cérebro que isso é provado. Se vocês olharem na internet, procurarem, vocês vão ver na imagem de CAT scan, hoje, mostrando o cérebro antes e na hora quando você faz uma prece. Certo? Então é aquele seu momento de fé. Então, assim, isso vai depender. Eu trabalho aqui na quinta-feira como passista, certo? Eu estou dando passe, né? Trabalhando os chakras das pessoas aqui. Eu tenho fé no meu trabalho, eu acredito em Deus. Não sou eu que estou curando ninguém, nem eu tenho esse poder. Até posso ter, mas eu acho que eu ainda estou longe de ter pelas minhas fraquezas ainda. Que eu reconheço a minha pequenez diante da grandeza de Jesus. Mas eu dentro de mim eu acredito que eu estou ajudando de alguma forma. E muitas das vezes eu chego para o paciente e eu falo, ó, deita aqui porque esse momento é teu. E eu digo, tudo passa. Porque tudo vai passar, gente. Na hora certa.
Se não for essa vida, vai ser na próxima. Lembrem que o que nós estamos passando, muitas vezes nós pedimos para passar por isso. E isso é aprendizado na nossa vida. Esses problemas nos tornam pessoas fortes. Nos tornam pessoas de fé. A dor, ela nos ajuda a ter fé. Vocês estão entendendo assim a importância da fé, do poder da fé, de acreditar. Mas isso é um passo que nós temos que ter gradual, aos poucos. Não vamos sair daqui depois de falar aqui no Evangelho de Fé e amanhã está todo mundo aqui achando que vai mover essa montanha para aquele lugar. Não. Mas refletir, estudar, praticar. E a melhor maneira, eu vou dizer a vocês, praticando a caridade. Quando a gente está praticando a caridade, a gente está praticando a nossa fé também. Isso nos ensina muito, porque, gente, é incrível, a gente sempre acha que os nossos problemas são maiores do que os outros. E quando você chega num hospital do câncer, chega num shelter e vê pessoas em situações piores que a sua, a gente para e vê quanto a gente está sendo egoísta de reclamar da nossa vida. Porque temos saúde, porque temos uma casa, porque temos uma família. E reclamamos de coisas simples. Então, dentro do capítulo 19, ele vai falar aqui do poder, né? A fé transporta montanhas, né? E fala aqui o poder da fé. E aqui tem a passagem, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, gente, que fala assim: quando ele veio ao encontro do povo, um homem se aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curar. Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Fé, a falta de fé. Que Jesus pegou os discípulos e teve uma época que ele falou que vão de 2 em 2 e que curassem as pessoas. E houve muitas curas. Mas a falta de fé faz que nós falhamos muitas vezes na nossa vida. Praticamente todos os dias. A falta de fé. Gente, não é fácil a gente pegar esse evangelho e querer tentar mudar de uma vez. A gente não tem condições disso ainda. Já fizemos um passo muito grande de estar aqui hoje na Casa Espírita. Decidimos no domingo vir aqui estudar, aprender. O outro passo, vamos praticar. Vamos estar estudando, melhorando, buscando conhecimento. São com esses conhecimentos que esses ensinamentos vão fazer com que nós tenhamos essa força.
praticar a caridade. Praticar a caridade vai nos ensinar a ter fé. Aí ele fala aqui, no sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Mas aqui é unicamente no sentido moral que se devem entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades. Não é o que eu acabei de falar, né? Sem sair daqui e achar que vai dizer move daqui para ali que a montanha vai mover. Não é essa. Mas são as montanhas de problemas que nós temos. E confiar em Deus de que vão superar isso aí é onde você vai ter essa fé. A fé, ela nos conecta com Deus. Ela nos deixa calmo na nossa prece. Nós precisamos crer. Nós precisamos praticar a nossa fé. Aproveitem, gente, as oportunidades que cada um aqui tem. Todo dia Deus está dando a oportunidade da vida de cada um aqui para praticar. Uma das pessoas aqui que eu tenho um exemplo grande de fé, que eu e algumas pessoas mais antigas aqui tivemos a oportunidade de conhecer e trabalhar, amiga nossa aqui, chama-se a Rita. A Ritinha, né, Lu? Não, hein? Aham, aí. A Rita, para vocês que não conhecem, não tiveram a oportunidade de conhecer, foi uma trabalhadora maravilhosa que nós tivemos aqui. Maravilhosa pela pessoa dela, pela transformação dela. Não é verdade, Lu? A Rita é uma pessoa que veio da roça, luta, trabalhadora. E Rita fumava muito, muito mesmo. Ela não fumava, comia com farinha o cigarro. E ela resolveu fazer os estudos na casa e o Jacó teve aqui. E quando o Jacó, ela fez o curso, igual a gente faz aqui, todo trabalhador da casa, e ela teve muita vontade de trabalhar no passe. E por fumar, ela não poderia trabalhar no passe. Porque a gente não pode, existe uma preparação. Quando eu estou aqui, que eu tenho que dar um passe, existe uma preparação. Eu não posso beber, eu não posso fumar, eu não posso ter relação sexual durante 24 horas. Para que eu possa manter aquela minha energia boa, não é para eu virar santo, não, gente. Tá entendendo? Mas para que eu poupar aquelas energias, para eu, na hora que eu dar o passe, eu estar ali em conexão com vocês, com a espiritualidade amiga, e aquele passe ter resultado. Certo? Só que isso, ao mesmo tempo, vai me transformando. Certo? E a Rita, quando o Jacó falou, ô Rita, para você fazer isso, você teria que parar de fumar. A Rita, imediatamente, ela pegou o maço de cigarro que ela tinha, amassou na frente dele e falou, nunca mais fumo. E nunca mais fumou. Uma pessoa que fumava desde os 12 ou 13 anos de idade. Depois de muitos anos, a Rita trabalhando com a gente na casa, começou a trabalhar na reunião mediúnica aqui. Rita teve câncer. E a Rita, ela ia para a quimioterapia dela. Quando ela saía do hospital, ela ia para o Getúlio. Ela não podia mais estar na reunião mediúnica, não podia estar aplicando passe, mas ficava atendendo as pessoas. Você sair de uma quimioterapia e vir para aqui para botar um sorriso, oi, seja bem-vindo, atendendo, dando as fichas às pessoas. Isso é fé. Isso é caridade, é amor, é fé viva. Ela sabia pelo que ela estava passando, que era consequência de um ato que ela teve, o cigarro. E ela continuou vindo. E teve situação, ela só não vinha na casa quando estava muito mal, né, não, Lu? Muito, ela tinha que estar muito ruim mesmo. O câncer foi embora, depois de um tempo voltou. Voltou um pouco pior. Ela, não, eu vou melhorar. E ela acreditava. E quando estava sorrindo, ia trabalhar, não deixou trabalhar, continuou acreditando, fazendo a parte dela em oração e indo para o centro. Fé, fé. Ela tinha fé.
Melhorou do câncer de novo. Graças a Deus. Ficamos quase 2 anos com a Rita boa do câncer, ela fazendo. E o câncer voltou a terceira vez. Aí foi na cabeça, pulmão generalizado, tudo. Tudo. E a Rita continuou vindo. Mas aí enfraqueceu, ela começou a ficar muito fraca, começou a vir aqui de cadeira de rodas, mas não deixou fé. E nós aqui, alguns trabalhadores, eu incluído, passávamos na casa dela quase que diariamente para dar passe, na casa dela mesmo. Então, chegava na casa dela, deitava na cama, preparava todo o ambiente e continuei. Durante muito tempo fui fazendo isso, quase que todos os dias. Mas chegou o momento da Rita partir. Ela sentiu que estava próxima, ela veio até aqui, lembra, né? E ela se despediu de todo mundo aqui, na reunião. Gente, eu queria agradecer, dizer que eu estou indo e tal, e falou aqui com todo mundo. Um abraço, todo mundo abraçou, muita gente chorando, porque a amiga é uma partida, e partida dói, gente. Não é por fato que eu sou espírita que eu não vou ter sentimento. Só que é diferente, eu sei que isso não vai acabar. Mas sempre, porque eu sei, a gente tem essa necessidade de estar abraçando o outro, de estar abraçando o próximo, de sentir a presença. Porque ainda estamos distante dessa evolução. Mas caminhamos, já fomos piores. E hoje estamos aqui. E eu lembro que foi no domingo ensolarado, saindo daqui, eu tinha feito a minha abertura, eu estava a caminho da casa da Rita, quando a Rose mandou uma mensagem falando, gente, a Rita acabou de falecer, ela faleceu no colo da Rose. Mas antes de falecer, ela falou assim, Rose, liga para os meus filhos, porque eu estou indo embora. Eu já estou vendo meu pai, minha mãe, meus avós aqui, e aí Rose ligou. Quando o último filho dela chegou na casa, ela deu o último suspiro. E a expressão dela foi de sorriso. Não foi chorando. Porque ela teve fé. E para provar a fé, a Rita teve aqui, logo depois, né, foi dado alguma coisa. A espiritualidade da casa disse que ela estava bem, que foi recolhida, foi dado o recado. Luiz faz parte da mediúnica aqui, e a Rose comunicou ele, posso ser testemunha disso. Ela foi dado um recado que ela estava sendo tratada, tudo bem. Isso é fé, gente. Será que isso é mérito só da Rita? Não. É mérito aqui de qualquer um aqui que queira ter fé. Só basta mudar. Acreditar. Entregar o seu coração. Quando eu digo às pessoas que eu atendo na quinta-feira, eu falo, gente, entrega. Tira todas as coisas que você está nesse momento. Lembra que esse momento é seu. Porque Jesus está aqui, a espiritualidade está aqui para cuidar de você. Eu acredito. Mas se você não acreditar, não é que o trabalho está deixando de ser feito. Mas quanto mais você se entrega, mais resultado vai ter. Acreditem, gente. Lembrem, as nossas leis humanas são falhas. As leis de Deus não. Deus é perfeito. Por isso que Ele é único. Temos que saber ter fé. E a outra coisa, a fé não pode ser cega. Ela tem que ser uma fé racional. Não é porque eu falei essas coisas aqui que vocês têm que acreditar em mim, não. Busquem. Peguem o Evangelho, estudem, pesquisem. Converse com o Luiz, com a Diene, com outras pessoas aqui da casa. Busque. Porque a fé cega, ela é um problema. Você vai acreditar em coisas reais e coisas que vão ser inventadas. Isso pode causar o fanatismo. Isso é fé cega. Acreditar que, sei lá, essa televisão aqui vai me curar. Não, isso é uma coisa material. Se Deus ele é único, ele é todo poderoso, eu tenho que acreditar nele, porque ele tem o poder para cuidar de tudo isso. Gente,
Esse é um assunto que a gente teria muito mais tempo para conversar. Mas vocês têm que ter fé, que a fé de vocês vão chegar no tempo certo e de acordo com o esforço de cada um. O tempo acabou, nós vamos agora fazer a prece, né, também, e depois da prece a gente tem o passe aqui também, tá bom? Gente, vamos aproveitar esse momento tão lindo, tão de paz. Vamos pôr em prática a nossa prece, porque a oração ela é prece. Vamos tentar nesse momento esvaziar a nossa mente dos nossos problemas. Vamos nos conectar agora nesse momento com Deus, elevando nosso pensamento a Ele, agradecendo a oportunidade que foi nos dada de estar aqui nesse domingo. Oh Jesus, queremos te agradecer imensamente pela oportunidade da vida que desse a cada um de nós. Pela oportunidade que deste cada um de nós estarmos aqui presente para mais uma reunião pública. Mestre, pedimos o teu auxílio. Tu conheces a pequenez de cada um aqui, sabe dos nossos defeitos, das nossas fraquezas. Mas conhece o coração aqui de cada um também, do esforço que fazemos para mudar. Senhor, que esses ensinamentos nos fortaleça nossa fé. Que esse ensinamento nos leve a praticar a caridade. Que essa caridade nos ensinará a ter mais fé. A fé de que tu tanto falavas há mais de 2000 anos. Mestre, abençoa a vida de cada um aqui presente. Abençoe a vida daqueles que por alguma razão não puderam estar aqui nesse momento. Abençoa, Senhor, a vida dos irmãos que estão lá fora, em sofrimento. Abençoa e cuida, Jesus, daqueles irmãos que estão lá fora, com os pensamentos suicidas. Toca o coração deles nesse momento, Jesus. E mostra o quanto eles são importantes para Ti e para as pessoas que estão ao lado dele. Toca o coração das famílias dessas pessoas para que possam ter fé, mas a fé verdadeira em Ti, Jesus. E que esses filhos, essas pessoas vão ser curadas. Para aqueles que perderam esses filhos, essas pessoas queridas pelo suicídio, possam ter fé de que o amanhã será melhor, que a vida futura será melhor. Pois Deus, Tu é Pai e sabe do que a gente precisa. Cuida de nós e nos abençoa nesse começo de nossa semana. Esteja conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Vamos nos manter em silêncio,